Olá, hoje quero falar um pouco sobre tradução, interpretação e descrição. Para que falar sobre isso? Porque, como terapeuta, principalmente como professor da formação em filosofia clínica, do curso da EPOQUE, eu tento deixar claro a diferença fundamental que tem entre filosofia clínica e a filosofia acadêmica. Embora tenha nome na filosofia clínica de filosofia, ela é fundamentalmente diferente da filosofia acadêmica, em vários sentidos. O que eu quero deixar mais marcado aqui hoje é em torno desses três conceitos, né? Três palavras que eu trouxe aqui no início: descrição, tradução, interpretação. O que é uma descrição? Descrição é o ato, ainda mais na filosofia clínica, de a gente fazer mentalmente um esquema, seja de uma figura, seja de uma imagem, seja de uma narrativa interna, exatamente igual daquilo que a pessoa, o partilhante ou a partilhante, fala para a gente em terapia. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre isso, a descrição fenomenológica. Então, a pessoa nos relata alguma coisa e nós aqui, na nossa cabeça, na nossa mente, vamos desenvolvendo uma imagem, uma narrativa que faça par igual, seja completamente isométrica daquilo que a pessoa nos falou. Se a pessoa nos narra um evento, a gente tem desse evento uma imagem de exatamente como ele foi, ou se a pessoa perguntasse para nós o que nós compreendemos do que ela falou, a gente poderia fazer uma descrição de tudo que ela falou, mais aproximado possível das palavras que ela disse. A pessoa vai dizer assim, nossa, exatamente foi isso que eu falei. Isso é uma descrição, né? Então, quando a gente for fazer uma imagem mental, uma narrativa, ou a gente for até uma narrativa interna ou até externa, quando formos externalizar, olha, o que você disse foi isso. E a gente vai fazer uma descrição do que ela disse, exatamente como ela disse, mais próximo possível das palavras que ela disse. E a pessoa vai dizer, foi muito parecido, é exatamente isso que eu falei. Pronto, fizemos uma descrição correta, no sentido de que não alteramos nada do que a pessoa disse em seu discurso quando nós repetimos esse discurso. Se a gente fosse fazer um desenho desse discurso, esse desenho teria que ser par a par, isométrico com aquilo que a pessoa narrou. Ok? Então, isso seria uma descrição. Isso é um ato fundamental na escuta fenomenológica na filosofia clínica. Uma outra questão é a tradução. O que é uma tradução? É usar palavras ou expressões diferentes para expressar o mesmo sentido ou significado. É pegar um dicionário, alguns que tem ali atrás de mim, e olhar a palavra horse, eu pegar o dicionário e vai me traduzir para cavalo. Uma outra palavra. The book is on the table. É uma outra frase que podemos traduzir em português pelo livro está em cima da mesa. Se você não souber em grego antigo, alguns de vocês aqui souberem, tudo bem, mas se eu disser ti ergon aretes, euroia, que é uma frase que está presente no minha dissertação de mestrado da filosofia, eu vou traduzir para vocês. Que nos discursos de Epiteto, do estoico, em algum momento ele faz essa pergunta.
E ele mesmo responde. Então, qual era a atividade, qual é o objetivo da virtude? O sereno fluxo de vida ou a serenidade. Eu estou traduzindo para vocês, com outras palavras, no outro idioma, o mesmo sentido que tinha quando essa pessoa falou ou escreveu. Então, tradução é isso. Pode ser o uso de outras palavras, outras expressões, mas que conservem o sentido e o significado original da primeira expressão. O que é interpretação? Bom, interpretação, voltando um pouquinho, tradução também usamos bastante em filosofia clínica, né? Tanto do partilhante para nós, quanto às vezes quando nós vamos falar do que estamos percebendo na terapia, nós percebemos na linguagem terapêutica da filosofia clínica, na sua metodologia, mas nós não vamos falar com as palavras técnicas e com aquilo exatamente que nós estamos pensando na nossa cabeça de terapeutas. Quando a gente for entrar em diálogo com o partilhante ou a partilhante, nós vamos traduzir o que estamos na nossa cabeça através da metodologia da filosofia clínica para uma linguagem comum, que o nosso partilhante, a nossa partilhante compreenda. Fazemos uma tradução, sem alterar o sentido e o significado do que o partilhante ou a partilhante expressou para nós. Esse é o nosso cuidado terapêutico. O que é interpretação? Interpretação é quando algo aparece, um fenômeno, uma narrativa, e nós olhamos aquilo e pensamos assim, isso que aparece não é o que é. Ou isso que aparece está querendo expressar outra coisa do que aparece. A interpretação seria a revelação de um sentido ou significado oculto àquilo que aparece. Interpretar é não considerar o fenômeno ou que aparece ou a narrativa como completa, como revelando algo, tudo aquilo que o fenômeno aparece. Não, peraí, tem coisa que não está aparecendo. Tem coisas por trás, ao redor, intenções obscuras que precisam ser interpretadas. Então, usa-se expressões, palavras completamente diferentes para atribuir sentidos e significados completamente diferentes daquilo que apareceu. Isso é interpretação. E aqui estabelecemos a linha divisória fundamental entre a filosofia acadêmica e a filosofia clínica, que é o objetivo aqui desse vídeo, né, da fala desse vídeo. A filosofia clínica, como eu falei para vocês, trabalha com descrição e tradução. E a filosofia acadêmica trabalha prioritariamente, não só assim, mas traz no seu bojo conceitual, metodológico, a interpretação. Principalmente em discursos filosóficos que vêm da própria condição humana comunitária, onde tem jogos de poder, onde tem jogos econômicos, onde tem jogos políticos, éticos. Então, quando a filosofia põe em xeque o real. Ó, o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, o que está chegando até vocês, esse fenômeno, ele não é bem assim. Ele não está completo. Ele está obscurecendo algo. Nós temos que aprender a interpretar a realidade. Então, a filosofia acadêmica não é só isso que ela faz, ok? Mas, diferentemente da filosofia clínica, neste sentido, ela instrumentaliza o pesquisador, o estudante, quem entra em contato com a filosofia, ela instrumentaliza essas pessoas a melhor interpretarem a realidade. Porque a realidade que se apresenta, o fenômeno que se apresenta, esconde, obscurece as reais intenções
os reais jogos de poder econômico, seja o que for, que estão por trás deles. E assim, muitos filósofos se tornam filósofos para instrumentalizar o nosso pensamento para ler a realidade de forma interpretativa. E é fundamental que a filosofia faça isso. Então, a filosofia, de certa forma, é um pensamento da suspeita. Quando a gente lê uma notícia de um jornal, não interessa de qual jornal apareça, nós temos que instrumentalizar o nosso pensamento para pensar assim: por que essa notícia? O que está querendo com ela? O que ele está escondendo? Temos que estar sempre interpretando. E para isso a filosofia instrumentaliza o nosso pensamento, através de teorias, através de ferramentas lógicas, através de sistemas de pensamento, de comparações. Então, várias formas a filosofia nos instrumentaliza para interpretar a realidade, para a gente poder ter um senso crítico e passar além daquilo que aparece. Então, quando olhamos uma notícia qualquer, né? O banco tal agora vai favorecer os correntistas, ajudando eles em alguma coisa. O filósofo já vai ver que ó, tem alguma coisa por trás desse negócio. Banco ajudando os correntistas sem querer ganhar nada com isso? Não, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não está aparecendo. Ou o governo, ou o empresariado tal, está agora abrindo mão para o bem da sociedade, dos seus lucros. Tem alguma coisa por trás. Nós não acreditamos de cara. Mas o que está por trás? Não sabemos. Temos que pesquisar. Temos que fazer quase uma exegese da realidade. Quem nos faz, instrumentaliza para isso? Filosofia, a sociologia, a antropologia, estudos das ciências humanas, da ciência das relações humanas, sociais. É fundamental. A filosofia é um grande instrumental para a leitura interpretativa do real. Porque as relações sociais, institucionais, políticas não são claras, são obscuras. Só que não falam que é assim. O discurso vem como se fossem sempre querendo ajudar a sociedade, o ser humano, os mais favorecidos, e a gente sabe que normalmente não é assim. Como ler isso? Como interpretar? E aí entra uma questão fundamental, né? Para uma boa interpretação, uma correta interpretação, é preciso teorias que nos instrumentalize a perceber corretamente, entre aspas, quais são os sinais que nós precisamos prestar atenção quando eles aparecerem. E o que eles significam quando aparecerem em seu conjunto. Então, toda interpretação, ela precisa de uma teoria anterior a ela, que nos instrumentalize para saber quais sinais são importantes e o que eles significam. Vamos ler o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Aquele monte de coisa. Quais os sinais que eles trazem? O que eles estão querendo dizer? Ler o Apocalipse no Novo Testamento e ler uma notícia de jornal ou uma notícia da televisão é a mesma coisa. São símbolos carregados de significados que não estão claros e explícitos. Então, precisamos de teorias, autores, normas interpretativas para termos uma noção do real. E aí vai haver uma disputa enorme de teorias e de normas para a instrumentalização da correta ou não tão correta interpretação do real. E é nesse ponto que a filosofia clínica tira o pé. A filosofia clínica não tem normas anterior a ela, não tem teoria de interpretação, não tem teoria de como melhor enxergar o real através da névoa.
que o partilhante traz. Não. A filosofia clínica trabalha com a fenomenologia naquilo que aparece. É o que é. Aquilo que é, aparece. E é em cima do que aparece, do que a filosofia clínica faz as suas descrições e traduções. Quando se interpreta, não há neutralidade. Não tem uma interpretação neutra. Toda interpretação, de alguma forma, já vem recheada com o correto, com o incorreto, com o justo, com o injusto, com o bom e com o mal. Senão ela não vai saber se é uma boa ou uma má interpretação. Então toda interpretação já vem carregada de valores, sejam através dos seus princípios ontológicos, éticos, políticos, seja religiosos, por qualquer coisa que seja. E a descrição em filosofia clínica, tanto a descrição quanto a tradução, elas são neutras. Elas não alteram o fenômeno, porque elas não procuram por trás do fenômeno, nem querem transformar ele naquilo que ele não é. Então a filosofia clínica é neutra em questões de colocar valores, normas, prescrições frente ao partilhante e ao partilhante. Só eles têm o direito de colocarem as suas prescrições, normas e significarem as coisas da sua vida a partir deles. E nós aceitaremos os seus sentidos e significados. Porque a filosofia clínica é neutra. E é por isso que ela usa da tradução e da descrição dentro da sua metodologia, da sua técnica terapêutica. E jamais de interpretação. Então, a filosofia clínica não é uma teoria do real e nem instrumentaliza o filósofo clínico e nem o partilhante a interpretarem a sua vida ou a vida do outro, mas a reconhecerem qual é descritivamente esse horizonte existencial. É a partir da descrição do fenômeno, daquilo que se pode trabalhar em questões de saídas de sofrimento, de buscas, de dores existenciais, em buscas de alegrias. É só a partir da descrição do fenômeno e da tradução dele, quando necessário, é que se pode haver um trabalho terapêutico em filosofia clínica. Jamais uma interpretação, porque a interpretação é manipular o fenômeno para enxergar o que ele não apresenta, e antes disso, eu tenho que manipular em cima de regras e normas prévias de alguma teoria ou de algum intérprete que vai me dizer como é que se faz esse negócio. E na filosofia clínica, toda referência de sentido e significado e de interpretação sobre o que aparece está no próprio partilhante ou partilhante feminino, se for o caso. Então, é muito importante, mais uma vez, salientar a diferença fundamental que existe entre filosofia clínica enquanto terapia e a filosofia acadêmica enquanto interpretação e ferramental, instrumental para a interpretação do real. Com grande validade, sou doutor em filosofia, né? Estou dentro da academia, do processo acadêmico, então tem muita validade para a filosofia enquanto instrumentalização crítica do real, interpretação do real. É fantástica a filosofia, mas ela tem uma separação clara, nítida, para a terapêutica da filosofia clínica, no qual também sou terapeuta e professor. E é muito importante nós que viemos, principalmente da filosofia, conseguirmos fazer essa separação. Para não se enganarem. Ah, vou fazer a formação em filosofia clínica, eu quero saber sobre a teoria do ser humano, uma ontologia que a filosofia clínica não tem. Não tem teoria sobre o ser humano, sobre a natureza humana, sobre qualquer tipo de natureza na filosofia clínica. Você quer estudar a natureza humana, a ética, a ontologia, a epistemologia da natureza humana, vá para a filosofia. Ela vai lhe instrumentalizar para isso. Mas na filosofia clínica é uma terapêutica, uma prática terapêutica.
Ali nós vamos aprender uma metodologia e uma técnica de acolhimento e compreensão do outro a partir de descrições e traduções, sendo todo sentido e significado referenciado àquele que fala sobre a sua própria vida, em primeira pessoa. Muito bem. Se gostaram do vídeo e quiserem compartilhar, por favor, compartilhem, né, que ajuda essa mensagem da filosofia clínica a chegar a mais pessoas. Também esse episódio, né, é importante falar a partir de agora, estará no Spotify, no canal da Epocare, no Spotify. Este mesmo vídeo com áudio estará lá também para quem quiser ouvir através da plataforma do Spotify. Se tiverem perguntas, críticas, sugestões, só colocar no comentário, que assim que possível eu trago para fazer mais esclarecimentos sobre a filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.